Pessoal, daremos início então à nossa aula 3, que versa sobre estrutura e escopo da produção. O conteúdo que será trabalhado neste item são estes 8 aí que eu vou trabalhar com vocês. Primeiro, o significado de estrutura e escopo da rede de suprimento da produção. Por que a estrutura e escopo da rede de suprimento de uma operação são importantes? A configuração de uma rede de suprimentos, a capacidade que um plano de produção precisa ter, o timing da mudança de capacidade, onde uma operação deve estar localizada, integração vertical de uma rede de produção e como a produção decide o que fazer internamente e o que terceirizar. Então, mais uma vez, uma figurinha para mostrar e situar vocês de onde estamos. E nesse primeiro quadrante do lado esquerdo, nós já vimos a nossa primeira aula de administração da produção. Vimos na aula passada o desempenho da produção. Aí, pessoal, tem dois itens que vocês vão ver que eu vou passar, que é inovação de produtos e serviços e estratégia da produção. Já falei para vocês no nosso primeiro dia de aula que não dá tempo de ver todo o livro. Então, eu imagino que vocês, principalmente o pessoal da administração, devem ver esses conteúdos em outras disciplinas, mesmo que transversalmente. De toda sorte, eu vou retomar esses conceitos e trazer à tona os que são mais importantes para dar andamento na disciplina. Então, hoje nós estamos aqui nesse tópico, que é de estrutura e escopo da produção. Terminando esse capítulo, nós já vamos passar para as fases de projeto, né, direção, desenvolvimento e entrega. Então, o nosso primeiro item, o significado, estrutura e escopo da rede de suprimento da produção, ele é importante para situar vocês que há uma diferença desses dois conceitos. Não se preocupem demais com isso neste momento, até porque nós vamos retomar na aula de gestão da cadeia de suprimentos. Mas é importante mostrar para vocês que há uma diferença entre estrutura e escopo. Estrutura da rede de suprimento de uma operação diz respeito ao modelo e à forma da rede. Como que é a rede? Eu estou situado onde? Qual é o tamanho dessa rede de operações produtivas? Quantos fornecedores eu tenho? Quantos fornecedores dos fornecedores? Quem são os meus clientes primários? Quem são os meus clientes secundários? Qual que é o tamanho dessa rede? Isso é importante saber, porque dependendo do negócio, eu tenho uma estrutura gigantesca, né? Eu tenho milhares de fornecedores, eu tenho milhares de fornecedores, eu entrego para muitos clientes, ou dependendo da estrutura, eu tenho uma estrutura pequenininha. Eu sou um comércio muito pequeno e eu tenho um único fornecedor, por exemplo, e eu entrego para um único cliente. Essa é a estrutura. Faço uma analogia com o tamanho, tá? E o escopo da rede de suprimento de uma operação diz respeito à medida em que a operação decide realizar por si só as atividades feitas pela rede, em vez de solicitar um fornecedor que as execute. Isso vai ficar mais claro nos próximos slides quando eu for falar de integração vertical, tá? E terceirização. Ou seja, o escopo da produção é o que eu tenho que fazer na minha operação produtiva. É melhor eu fazer, eu empresa fazer, ou é melhor eu terceirizar? Quando é melhor eu fazer do que terceirizar? Será que eu fazendo eu consigo fazer aquele produto ou serviço melhor do que comprando de fora? Então isso faz parte do escopo da produção. Vou dar vários exemplos disso nos nossos próximos slides, notadamente quando eu for falar de integração vertical. Mas antes de examinarmos essas questões, precisamos estabelecer o que queremos dizer com uma rede de suprimentos. Vocês devem ter ouvido falar já muito sobre gestão da rede de suprimentos ou da cadeia de suprimentos, né? Uma rede de suprimentos é uma interconexão das empresas que se relacionam por meio de vínculos para trás, a montante, chamada de upstream, e a jusante, downstream, para frente, entre os processos que produzem valor ao consumidor final na forma de produtos ou serviços. Ou seja, tá, pessoal? Primeiro vocês têm que saber onde vocês estão colocados dentro de uma rede. Quem são vocês dentro de uma rede de suprimentos? A próxima figurinha vai ficar muito claro quando eu estou falando de rede de suprimentos. Além disso,
é fundamental que todas as organizações entendam que vocês, empresas, não estão sozinhas no mercado. Vocês dependem de fornecedores, às vezes de fornecedores, e vocês, mesmo tendo um relacionamento próximo com o seu cliente primário, às vezes esse cliente primário revende o seu produto para um cliente secundário. Isso é fundamental entender. Ou seja, este conteúdo ele trata da forma com que as organizações têm que entender toda a estrutura e o escopo que uma operação está inserida, entender o que o cliente final quer e, a partir disso, e entendendo todas as fases da cadeia produtiva, de montante até jusante e o contrário também, né? Então você pensa do cliente final para até o primeiro fornecedor, tá? E aí a gente vai ver isso em detalhes já adiante. Então, pessoal, essa figura vai deixar claro para vocês entenderem a diferença e o que é uma rede de suprimentos, né? E a diferença que há na configuração entre estrutura e escopo, dependendo do tipo de negócio. E aí eu tenho dois exemplos. No centro aí, então, vocês vão ver o primeiro exemplo, um fabricante de artigos domésticos de plástico, e o segundo exemplo, um shopping center. E aí vamos começar pelo primeiro, pelo fabricante de artigos domésticos de plástico. Vocês vão ver à esquerda a montante, upstream. Vocês vão ver o fornecedor de primeira camada, aos quais ele mantém uma relação direta. Então, eu tenho o distribuidor de plástico e o fornecedor de embalagem. Esses são fundamentais para o meu negócio, porque é um contato direto. Mas olhem para vocês verem, eu tenho um fornecedor de segunda camada. São aquelas empresas que fornecem os insumos para o meu fornecedor primário. Então, eu tenho empresa química, fornecedor de papel e papelão e fornecedor de tintas. É isso que eu quero que vocês entendam. Olha a importância desse fornecedor de segunda camada. Se ele não entregar produtos de alta qualidade para o fornecedor de primeira camada, entendam vocês que o meu produto vai ser prejudicado. Não vai ter a qualidade com que eu espere. E pode ser que eu tenha ali fornecedor de terceira camada, fornecedor de quarta camada e N ali para trás. Então percebam vocês que toda a cadeia e toda a rede de suprimentos, ela está interconectada. Ela precisa de ser entendida porque tudo que acontece na rede de suprimentos, ela vai impactar o meu negócio em si, nesse caso um fabricante de artigos domésticos de plástico, principalmente na qualidade do meu produto, e isso vai ser passado para frente. Então, observem à direita, a jusante, né? Então, para frente, clientes de primeira camada. Então, eu entrego para o atacadista, se eu não tiver um produto de qualidade, porque a matéria-prima do meu fornecedor não foi boa, isso vai impactar direto no meu produto que eu vou entregar para o meu cliente. Né? Então, nesse caso, eu tenho uma estrutura e escopo de duas formas. Eu entrego para o atacadista, que entrega para o cliente de segunda camada, que é para o varejista, e eu também entrego para o varejista. Por que também? Pode ser que uma empresa ela entregue só para atacadista, pode ser que uma empresa entregue só para o varejista. Nesse caso, esse negócio entrega para os dois clientes. Então, percebam vocês a importância que deve ser dada para a rede de suprimentos como um todo. Embaixo eu tenho uma outra configuração de um outro negócio, um shopping center. Então eu tenho o meu fornecedor do lado esquerdo, a montante, quem fornece os meus serviços para o shopping center. Eu tenho serviço de segurança, eu tenho serviço de limpeza e eu tenho serviço de manutenção. Mas quem são os fornecedores, os meus fornecedores? Do serviço de segurança, eu tenho uma agência de emprego, que vai selecionar as melhores pessoas. Eu tenho no serviço de limpeza, eu tenho o fornecedor de material de limpeza. E do serviço de manutenção, eu tenho o fornecedor de equipamento. Ou seja, qualquer falha que acontecer no fornecedor de segunda camada, isso vai impactar no meu negócio em si. Tomando como exemplo apenas o primeiro, a agência de emprego aí não faz a seleção das pessoas de acordo com o perfil com que o shopping center desejaria. Então, pode ser que eu tenha
seguranças que sejam mal educados, por exemplo, né? Isso vai impactar diretamente o meu negócio. Aí, pensando para frente, a jusante, isso vai impactar diretamente o varejista, que vai fazer a locação das lojas no shopping center, e, por definição, o meu negócio vai ser prejudicado. Então, se eu tiver serviço de segurança, serviço de limpeza, serviço de manutenção mal feito, é óbvio que eu vou ter menos clientes. E os meus varejistas, o cliente de primeira camada, que é o meu cliente, eu tenho uma relação direta, neste caso o shopping center só com o varejista, ele vai vender para o consumidor final, que são os clientes do varejo. E o que eu preciso de saber? Eu, empresa como shopping center, eu preciso de estar atento somente ao meu cliente de primeira camada, meu fornecedor de primeira camada? Não. No caso, a jusante aqui, os clientes do varejo, o que eles desejam, eu também preciso, eu shopping center, também preciso de me preocupar. Porque a informação vai para o varejista e a informação do varejista vai para o shopping center. Por exemplo, os clientes começam a reclamar que o shopping está muito sujo. Obviamente, o varejista vai passar essa informação para o shopping center e o shopping center vai entrar em contato com o seu fornecedor de primeira camada, serviço de limpeza, e contactar essa informação. Pode ser que a empresa de serviço de limpeza fale, olha, o problema é que o meu fornecedor de material, eu precisei de comprar um produto de segunda qualidade porque estava faltando. Percebem vocês o quão importante é entender a rede como um todo? Então, daqui para frente, explicado essa situação, espero que vocês comecem a perceber que o negócio não está sozinho. Ele depende de N fornecedores de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta camada e de N clientes, e isso vai influenciar diretamente na estrutura e escopo da organização. Passando para o item 2, então, por que a estrutura e escopo da rede de suprimento de uma operação são importantes, são tão importantes? Né? Por causa de 3 itens. Ele ajuda a entender a competitividade. Primeiro, já disse no slide anterior, não se pode confiar na rede, somente na rede imediata de alguém. Ah, eu tenho um relacionamento muito bom com o meu cliente, tenho somente um cliente. Já pensou se esse cliente te deixar? Como que você vai ficar? Da mesma forma, do lado a montante. Ah, eu tenho uma relação muito boa com o meu fornecedor e eu tenho somente 2 fornecedores. Se esse fornecedor te deixar algum momento, você não vai ter produto para entregar para o seu consumidor final. Então, você precisa entender a competitividade e sempre ter em mãos um plano de contingência. Mais fornecedores, mesmo que não tenham feito nenhum tipo de contrato, mas já começar a observar outros fornecedores que podem me entregar um produto quando eu tiver com alguma dificuldade, ou o meu fornecedor de confiança não conseguir entregar na qualidade, flexibilidade, rapidez, confiabilidade e preço que eu desejo, pode ser que eu tenha que substituí-lo, inclusive, tá? O segundo ajuda a identificar elos significativos na rede. Então, se eu tenho uma rede muito grande de operações produtivas, nem todos na rede têm o mesmo grau de influência sobre o desempenho da rede como um todo. Algumas operações contribuem mais para os objetivos de desempenho, de modo que são valorizados pelos clientes finais. Ah, eu tenho que dar a mesma importância para todos os elos da cadeia? Não foi isso que eu quis dizer no slide anterior. O que eu quis dizer é que eu tenho que entender todos, mas sempre necessariamente alguns vão ser mais importantes, até porque eu não consigo ter uma proximidade com todas as variáveis. Eu preciso de entender todas e falar assim, olha, o meu mercado é este, o meu cliente é este e os meus fornecedores são estes. Aí sim, esses são os elos significativos da rede, eu vou dar foco neles. Além disso, ajuda a focar em questões de longo prazo. Há ocasiões em que circunstâncias tornam algumas partes da rede de suprimentos mais fracas do que seus elos adjacentes. Por exemplo, as lojas físicas de música vêm sendo, em grande parte, substituídas por serviços de streaming e de download. Uma rede de suprimentos de longo prazo estará envolvida constantemente no exame das mudanças tecnológicas e do mercado para observar como cada operação das redes de suprimento pode ser afetada. Isso é fundamental. Eu entendendo a rede como um todo, eu posso ver o que está mudando, o que precisa estar mudado, principalmente porque existem variáveis que eu não consigo mensurar. E aí sim, eu intervir diretamente para o meu negócio não ser afetado. Então, nos encontramos no nosso próximo vídeo desse conteúdo.